Doutora Tonha, percebo que aqui, além de advogar, atuar, dando assessoramento jurídico ao sindicato, Vossa Senhoria fez parte do Conselho Nacional de Previdência Social. É verdade essa afirmação? Sim. A senhora poderia nos dizer qual é a função do Conselho Nacional de Previdência Social, que é regido pela Lei 8.213 de 1991? O Conselho, bom, durante todo o tempo que eu fiquei lá, a gente se viu muito envolvido com a questão das taxas de juros dos empréstimos consignados. A gente avaliava as normas, as políticas implementadas pela Previdência Social, fazendo recomendações ou não sobre os fatos. Havia as demonstrações das medidas que estavam sendo tomadas em relação, por exemplo, à perícia médica e aos assuntos pertinentes, por exemplo, também ao Conselho de Recursos da Previdência, todo esse universo que girava em torno... A atuação do Conselho, como o próprio nome já diz, é emitir seus pareceres, seus conselhos acerca da Previdência Social no país brasileiro. Por qual razão a senhora fez parte desse grupo que, a informação que a legislação nos traz, é composta por 15 titulares e 15 suplentes? Como é que Vossa Senhoria conseguiu acessar e compor o Conselho Nacional de Previdência Social? O sindicato tem assento no Conselho, sempre foram diretores que foram os conselheiros, mas no ano em que eu fui designada, o sindicato pediu se eu poderia... O sindicato que a senhora menciona é o Sindinap. Isso. Por qual razão o Sindinap tem assento e outras associações não fazem parte do Conselho? Todos os sindicatos nacionais de aposentados filiados a alguma central têm assento no Conselho. Eu não sei dizer por que os demais não têm, não sei como é que foi feita essa escolha. Esses conselhos, esses pareceres, essas recomendações, é comum que elas não sejam ouvidas, que elas não sejam seguidas? Ou, no caso dessa fraude no INSS, que, como aqui já foi destacado, tirou dinheiro de aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, foi uma exceção à regra? Foi um parecer, foi uma recomendação que não foi seguida de forma excepcional? Não, a recomendação que a gente diz é quando é uma recomendação oficial do Conselho para um determinado órgão, ou para o Congresso, ou para o INSS, ou para algo assim. A simples, vamos dizer assim, a simples denúncia que eu fiz não é necessariamente a recomendação do órgão. Perfeito. Então, a gente chega, presidente, a uma conclusão aqui, acredito que interessante, porque... O que se percebe foi que a Tônia Galetti, ela fez essa denúncia enquanto pessoa física, individualmente, mas não houve, na história do Brasil, em nenhum momento, um parecer, uma recomendação do Conselho Nacional de Previdência Social acerca dos indícios de fraude, de roubo, de subtração do valor da conta dos aposentados pensionistas. Não houve. A senhora desconhece qualquer tipo de recomendação, qualquer tipo de aconselhamento. Então, não dá para compreender que tipo de conselho, que tipo de parecer é esse que o Conselho Nacional de Previdência Social o faz. A gente está diante de uma fraude que quem se dedica 30 minutos... durante um dia, 30 minutos apenas, para fazer uma leitura sobre os documentos, sobre esse modus operandi, percebe que é algo feito para não funcionar. Então, me chama a atenção, presidente, perceber que o Conselho Nacional de Previdência Social, que é um conselho regido pela Lei 8.213 de 1991, nunca emitiu um parecer, nunca emitiu uma recomendação. Através da nossa equipe, da nossa assessoria, do nosso gabinete compartilhado, nós vamos fazer um requerimento pedindo informações ao Conselho Nacional de Previdência Social, porque isso não tem o menor cabimento. Sobre as denúncias que Vossa Senhoria fez, Antônia, a senhora percebeu má vontade, percebeu algum tipo de constrangimento? Em algum momento, quando Vossa Senhoria fez alguma denúncia, teve algum comportamento que lhe chamou a atenção, que na hora achou que era algo normal, mas hoje lhe chama a atenção a não ação em razão dessa denúncia? Excelência, eu penso que o Conselho deveria ter sido mais firme em relação a isso, mas, de fato, fiz a minha parte, fiz o meu papel
E naquele momento o que me parece é que todos pensaram que o INSS estava cuidando de tudo e que tudo ia ser resolvido. É isso, essa é a impressão que eu tenho. E dependia de quem dentro do conselho emitia esse parecer, essa recomendação? Porque, assim, se um conselho, eu estou batendo na etimologia da palavra conselho, o papel do conselho é dar conselho, é dar parecer. E quando ele o deve fazer, ele não faz, ele presume, não, ele deve estar fazendo, o INSS deve estar fazendo sua parte, deve estar fazendo, então não deveria existir um conselho, né? Deveria existir um grupo de pessoas de boa fé, né? Que apenas acreditam que o INSS vai fazer o seu papel e não fez. Quem deveria ter feito essa decisão? A senhora tem como afirmar para que a gente possa talvez convocar, pedir as informações para essa pessoa? Na verdade, eu não sei dizer. Nesse momento, eu não sei dizer. Eu não lembro agora como que é o modus operandi dentro do Conselho para a emissão de resolução ou de aconselhamento. Mas, sem sombra de dúvidas, precisaria antes ser discutido no Conselho para depois ser feito uma recomendação oficial. Recomendação que então, aqui, presidente, eu destaco a conclusão feita, e acredito até o momento de forma inédita, a suspeição do Conselho Nacional de Previdência Social. Porque nunca, e aqui eu não estou falando da direita, da esquerda, e eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, é uma instituição criminosa que trabalhou em todos os governos de direita e de esquerda. E se de fato a gente está preocupado com as pessoas, que a gente esqueça um pouco o nome de um presidente ou de outro presidente e foque realmente nesses agentes de carreira que estão lá há 30 anos roubando as pessoas. Porque eles passaram no concurso público para ter estabilidade, não para ter estabilidade para roubar, mas para ter estabilidade para cuidar das pessoas. Porque eles são servidores públicos que têm que utilizar o poder que é temporário e transitório para servir as pessoas, não para se servir, não para se beneficiar. Senhor presidente, a propósito, quando se fala de associações de sindicatos, a gente sabe que o modus operandi de contratação não é através de licitação. Logo, eu não posso aqui afirmar, infelizmente, que quando uma associação, que o presidente contrata uma empresa do seu filho, da sua esposa ou de um parente próximo, não há uma ilegalidade, mas há, de fato, uma imoralidade. A senhora concorda, Tônia, que há uma imoralidade, há um constrangimento nesse tipo de contratação? A senhora hoje, após esses fatos, a senhora faria novamente essa contratação de uma associação que contrata o escritório de advocacia de um parente, percebe-se que não, que na verdade é porque é alguém de confiança? É uma pergunta sincera. O que a senhora pensa sobre isso agora, posterior aos fatos? Eu volto a dizer, Excelência, que em nenhum momento, ao longo de todos esses anos que prestei serviços ao sindicato, que fiz qualquer... que me enriqueci sem trabalhar ou que ganhei dinheiro sem fazer nada. Foi sempre com muito trabalho e tenho como provar todos esses anos de trabalho. Certamente, quando a gente toma alguma decisão, a gente não tem a mesma visão da frente, né, de anos à frente. Então, a gente nunca pode dizer, se fosse com a mesma cabeça, as mesmas circunstâncias, talvez fizesse igual. Hoje, não faria. Hoje não faria. Hoje não faria. E isso se assemelha muito, Antônia, com aqueles políticos de famílias tradicionais que acham que tão somente os seus filhos, netos, bisnetos que merecem um mandato. A gente acostuma ver muito isso na política. E eu fico feliz de ver muitos políticos aqui criticando esse modus operandi das associações, porque a gente percebe que, infelizmente, o que acontece no país é que o pai quer passar o poder para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, e não vê, durante uma eleição, não vê nenhum tipo de constrangimento isso. E, de fato, há. Não há uma ilegalidade, mas há uma imoralidade. Eu fico feliz de ver que a senhora hoje não faria o que outrora foi feito. Sobre a justiça, a gente sabe que ela pode até tardar, mas ela não falha. E é por isso, senhor presidente, que eu parabenizo Vossa Excelência, o relator, todos os deputados e senadores, pelo trabalho dessa comissão. Nós recebemos, nesses últimos dias, uma resposta aos requerimentos de documentação que demonstra que o careca do INSS cometeu mais um crime. Ele está colecionando artigos do Código Penal Brasileiro. Cometeu agora o crime previsto na Lei 8.137 de 90, crime contra a ordem tributária. Isso porque, na declaração do imposto de renda, o careca do INSS, o Antônio Antunes, não declarou nada mais, nada menos do que a compra de um apartamento na Flórida. Apartamento esse que custou $609 mil. Fazendo aqui uma conversão para o real, quase 4 milhões de reais. Não declarou. Isso demonstra claramente, senhor presidente, que aquela suspeição que Vossa Excelência outrora falava é real.
estão escondendo patrimônio que é fruto do roubo do INSS. E isso nós não vamos aceitar. É por isso que eu agradeço aqui a Antônia pela participação, por responder os nossos questionamentos, pela seriedade que respondeu e também a participação dos deputados e senadores em trazer esses questionamentos, apesar da nossa indignação, mas de forma muito respeitosa, e dizer ao povo brasileiro que nós vamos continuar nos dedicando ao máximo para fazer com que todos aqueles que cometeram crimes possam ser punidos com todo o rigor que a lei prevê.